Olá, como estão? Bom, eu tô hoje aqui para fazer uma reflexão bem importante que tem me acompanhado nos últimos meses. No começo desse ano, eu perdi uma pessoa muito importante para mim, uma pessoa que eu amava muito e que era uma grande amiga, a minha avó. E de algum modo esse luto que eu experienciei nesse período, eu acho que foi um luto meio gradativo porque ela ficou internada alguns meses antes de fato vir a falecer. Foi um processo de, acho que trazer à tona muita coisa que estava entulhada lá no meu inconsciente. Eu tive uma história de vida bem desafiadora, assim. A minha mãe, ela se envolveu no mundo do crime, eu sofri abuso sexual, eu tive diversas exposições à violência, a pessoas que eram usuárias de droga, enfim, tive N experiências muito desafiadoras. E de algum modo eu acho que eu me coloquei num papel de vítima e entreguei o meu poder pessoal para as pessoas. Eu, de algum modo, responsabilizando o outro pela minha dor e permitindo que eu estivesse em sofrimento, porque uma vez me disseram e me falaram sobre um conceito que hoje eu compreendo e ele, enfim, me enriqueceu muito, que é: a dor, ela não é opcional. Se eu te beliscar agora, vai doer. Não tem o que você possa fazer sobre isso. Mas o sofrimento é remoer aquela dor. É dizer, poxa, eu não acredito que ela me beliscou. Pô, ela me beliscou mesmo. Não tinha motivo nenhum para ela ter me beliscado e por aí vai. Então eu acho que eu me coloquei em um lugar de sofrimento durante muitos anos. E sem perceber, eu criei uma máscara para mim mesma. Eu acho que o fato da minha mãe ter escolhido ser uma pessoa envolvida com crime, enfim, ter cometido os mais diversos e abomináveis crimes, ter passado por prostíbulos, múltiplos abortos e afins, primeiro me fez desenvolver um comportamento de que eu não podia dar trabalho. Então eu sempre tive muita resistência em pedir ajuda, em receber ajuda. E aí um outro ponto é o abandono. Eu me senti abandonada. E eu me senti abandonada muitas vezes. Eu acho que 2 marcos, assim, que foram muito significativos para o reforço desse sentimento de abandono foi quando a minha mãe, de fato, escolheu viver a vida dela e não ser a minha mãe. E 2, quando eu sofri um abuso sexual por uma pessoa de dentro de casa e alguém que eu tenho, né, profundo afeto, carinho, descobriu sobre esse fato e desacreditou. E simplesmente não acreditou naquilo que havia acontecido, enfim, nunca me procurou para conversar e isso foi muito devastador. Mas enfim, eu tô compartilhando tudo isso porque eu acho que esses sentimentos e essas experiências me colocaram no lugar de viver sendo ou exercendo um papel de boazinha, onde eu fazia tudo para todo mundo, onde eu estava sempre acolhendo o outro. E nesses últimos meses, com a perda da minha avó, ou com a passagem dela, eu me vi tendo que ressignificar muita coisa. Eu me vi estando no fundo do poço, como eu nunca havia feito antes. Acho que em parte foi um processo de cura, de me permitir estar nesse lugar de muita vulnerabilidade, muita fragilidade, para poder compreender o contexto de um modo geral. E hoje depois de muita reflexão e de muito exercício, eu tenho feito múltiplos esforços para poder estar bem através de prática de exercício físico, alimentação, e não só alimentação física, material, da terra, mas alimentação de conteúdo, de música, de livro, de série que virou documentário, enfim, foram muitas mudanças que me permitiram, inclusive nas relações, né? Na forma como eu me relacionava comigo mesma, naquilo que eu dizia pra mim mesma, que me permitiu estar aqui hoje, bem, feliz, saudável e de algum modo muito mais equilibrado do que eu já estive em qualquer outro momento da minha vida. Bom,
acho que basicamente é isso. Eu espero poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto num outro dia, mas dando esse contexto geral, nesses últimos meses tem um poema que tem me acompanhado muito e profundamente tocado meu coração. E eu gostaria de compartilhá-los com vocês hoje, que é o Poema da Ternura. Toma as rédeas do teu ser enquanto é tempo. Muda toda a tua vida e toda a tua arte. Ouve a voz da intuição que em segredo te manda semear amor por toda parte. Entra em tua alma, a porta está aberta. Ali dissolverás a dor mais dura, e ao refletires da tua vida incerta, sentirás que é preciso dar ternura. Retém um pouco do alento e escuta a voz que te manda extinguir a chama impura, e verá quanta luz existe em ti, ao sentires que é preciso dar ternura. Nomeia teu espírito senhor da tua mente, senhor desse fogo ardente que o tortura, e viverás uma vida diferente, ao sentires que é preciso dar ternura. Tuas ideias te guiarão por uma rota bem segura, se fizeres da ternura um hino e sentires que é preciso dar ternura. Repara ao teu redor quanta ilusão, todos vivem do egoísmo na fartura, mas tu verás que ainda tens um coração, se sentires que é preciso dar ternura. Atenta um pouco mais para quem te fala, nessa hora para todos obscura. Está perdido quem sua alma cala, e não sente que é preciso dar ternura. Esse é um poema muito especial, ele foi escrito num contexto espírita, não sei exatamente quem é o autor, mas ele tem transformado profundamente a minha percepção de mim mesma e dos meus dias. Ele me faz pensar muito num livro que está aqui atrás, que é o Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que ele fala muito sobre vários steps do que é inteligência emocional, de quais são os aspectos neurológicos, mas no começo do livro, logo no prefácio, ele conta uma história, que é uma história muito marcante pra mim, que um certo dia ele estava em Nova York, um calor assim absurdo, e ele entra no ônibus, e o motorista do ônibus está muito feliz e muito animado, dá um bom dia caloroso para todas as pessoas que entram, e aborda um tema qualquer sobre um filme que estreou em cartaz, ou que está em cartaz, ou uma peça de teatro que acabou de ser inaugurada, enfim. E ele vai falando. E aí ele começa a perceber, o Daniel, ele é psicólogo, jornalista, enfim. É um cara muito, muito inteligente, que foi o pai da inteligência emocional, porque foi ele quem difundiu essa temática e discorreu mais sobre ela, inclusive através de estudos científicos. Enfim, o fato é, as pessoas quando saíam do ônibus, elas ficavam muito mais felizes, porque aquele motorista se permitiu e sentiu que é preciso dar ternura. Então, acho que de algum modo a mensagem que eu queria deixar no vídeo de hoje é: se permita sentir que é preciso dar ternura. Não só para o outro, para o colega de trabalho, para o porteiro, para a mãe, para o pai, para o irmão, para a tia, enfim, para o amigo ou quem quer que seja. Mas se olhe no espelho de manhã quando você levantar e se permita sentir que é preciso dar ternura a si mesmo. Seja através de um alimento saudável, ou talvez uma coisa não tão saudável, mas que te dê muita alegria e te dê muito prazer. De uma música que te permite estar numa vibração positiva, ou ao praticar exercícios. Então, em suma, o recado é: se permita dar ternura.